não foi fácil no começo. Meus pais, quando vieram para Paragominas, é porque tudo tinha dado errado na vida deles. Já tinham fechado seu terceiro negócio. Venderam uma autopeças e não receberam. Então vieram com um carro só e o tanque desse carro. Chegando aqui, ele teve que vender o carro porque ele não tinha mais, porque não recebeu autopeças. Que literalmente ele começou a vender a janta para comprar, vender o almoço para comprar a janta, porque no ponto que ele alugou, onde que ele ia ficar morando, tinha uma garagem que era um pouco mais distante da casa, que parecia uma mercearia. Ele fez a compra do mês com tudo que tinha, colocou as mercadorias lá e foi fazendo. Meu pai começou numa quintandinha no meio do Uraim, pegando as compras que ele tinha feito do rancho e colocou assim, não, se eu comprei por 1, vou vender por 2, que aí eu compro de novo. Literalmente vendendo o almoço para comprar a janta. Desde então, e assim foi. Ele não tem estudo na área, já era o terceiro ou quarto negócio que faliu, mas foi pagando as contas, foi construindo. A única orientação que minha mãe dava era estuda, estuda, estuda. Só que perdido, você não tinha muito para onde olhar. Só que, à medida que as coisas foram começando a fluir, e na época a gente estava bom, porque a gente tinha um ponto alugado de 80 metros quadrados, com X funcionários lá dentro, poxa, a gente está bem, comparado ao que veio, estava ótimo. Eu falei assim, poxa, chegamos até aqui, meus pais sem estudo, trabalhando na raça, é muito injusto eu simplesmente pegar e embarcar para qualquer outra área que fosse. Por mais que na época minhas notas, não é falando isso com orgulho, mas realmente minha nota, eu passava em medicina, mas eu fiquei no curso de administração. Até foi um erro, eu achava que o curso de administração, a nota era maior do que a contabilidade. Minha primeira opção era ir para contabilidade, economia e administração por último. E aí meio que no erro, a administração ficou em primeiro na hora de selecionar o vestibular. Então, eu falei assim, não, se eles construíram até aqui, sem estudo, é minha obrigação voltar e pelo menos ajudar. Quando retornei para Paragominas, foi muito legal, porque você via na faculdade, balanço patrimonial, SA, DRE, eu cheguei todo animado. E aí, pai, como é que eu posso ajudar aqui? Qual é o balanço? Ele está aqui. Aí ele botou um caderno em cima da mesa. Tá, o que é isso? É todo o controle que a gente tem. O que a gente tem para pagar, o que a gente tem para receber. Eu falei, tá, é isso? É um caderno anotado na mão? Não tinha um balanço, não tinha uma DRE, não tinha um fluxo de caixa, não tinha agenda, não tinha nada. Tinha um caderno que, se caísse uma gota de chuva em cima dele, a gente não sabia o que acontecia pelo resto do mês. Então, foi muito mais assim, cara, foi assim que eles chegaram até aqui. É minha obrigação evoluir. Quando eu falo que foi muito perdido, não tinha muito estudo. Eu tinha vários livros completamente aleatórios que falavam sobre empresas gigantescamente maiores do que era a minha, e eu falava, tá, como é que eu chego nisso? Como é que esse cara que está falando sobre um negócio que é de bolsa de valores eu posso aplicar para a minha empresa, que não tem nada. Eu não tenho absolutamente nada. Então, foi um trabalho muito mais de formiguinha, de tentar descobrir o passado. Quando eu falei assim, Vitor, eu estou lendo um livro da década de 60, não era de brincadeira, porque os livros que eu tinha, eu realmente deixei todos na minha estante, e eu ia lá abrir a última página e via referência, ano tal. Aí eu buscava esse livro. De fato, é daquele ano, né? Eu fui buscando os livros com os quais eles vinham, porque, basicamente, eu tinha que pegar o início da administração e falar assim, foi assim que começou. Eu tinha que ver quanto mais história, mais fácil, porque aí eu conseguia adaptar para a realidade. Se fosse algo um pouquinho mais moderno, vai ter sistema, não servia. Porque não Você já não conseguiria implementar. Não tinha sistema. Então, foi muito nessa base do que como realmente aproveitar. Dentro do supermercado, todo o trabalho que era basicamente criar um processo. Eu acho que esse foi o mais trabalhoso, porque uma coisa é você ter um processo estabelecido e você vai melhorando esse processo estabelecido. Outra coisa é não ter um processo. Outra coisa é não ter um processo. Compras, quem que compra, quem que paga, como paga, o que paga, quanto que eu tenho de dívida, o que eu tenho a receber, quanto que eu vendi, não sei. Eu só preciso saber uma coisa, estão me roubando ou não estão me roubando? Era esse todo o nível de controle que tinha na época, há 10 anos atrás. Então, foi muito pesado tu ter que criar estudo. Então, eu lembro que... É muito recente, cara. 10 anos, muito recente, né? Muito. Eu lembro que esses dias eu fui pegar um TCC da época da pós-graduação, e eu lembro que a maior parte do meu TCC foi o seguinte: eu não tenho esse dado aqui desse tipo de empresa. Como eu posso gerar esse dado para criar essa informação contábil? Então,
foi vários caminhos indiretos. O meu professor até na época falou assim, olha, é interessante que você sem balança, sem DRE, sem nada, conseguiu fazer um número de fluxo de caixa. Como que você vai fazer? Eu falei, cara, só Deus sabe. E realmente foi fluindo com a ajuda de Deus.